Oi, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um papo poético do mês de outubro, né? Começamos em, em maio começamos em abril com a Sil. Não, começamos em maio com a Sil. Aí junho foi Luiz Medina. Aí em agosto tivemos Renata Correia. Setembro, Solange. Não, agosto, Solange. Vamos começar de novo. Luiz, Luiz Medina, Renatinha, Solange, Márcio Rufino. E esse é o nosso sexto papo poético. Ô, meu amigo Zurk, seja bem-vindo aí. Assisti um pedacinho da tua live aquele dia. Eu cheguei mais tarde no trabalho. Solange, minha querida, que já foi uma das entrevistadas nossas, seja bem-vinda também. E aí a gente chega no sexto papo poético, que coincidiu de ser no dia 31 de outubro. Né? E dia 31 de outubro é o Dia Nacional da Poesia. Pela Lei 13.131 de 2015, o Dia Nacional da Poesia passou a ser oficialmente comemorado no dia do aniversário de Carlos Drummond de Andrade, né? Opa, eu tô vendo aqui que Fotocil entrou, mas me parece que é o nosso convidado Edgar Vieira Matos através do perfil da Sil, não é isso? Então já vou, meu amigo, já vou botar você para dentro. Então o que acontece? Dia 31 de outubro, Dia Nacional da Poesia. Antes de 2015 era comemorado no dia do aniversário de Castro Alves, em março, mas era extraoficialmente. A partir de 2015 passou a ser uma data oficial. Além disso, é Dia das Bruxas, né? Onde as pessoas se fantasiam de monstros, de bruxas e tal. E eu gostei muito da Mary Monteiro, a nossa radialista aqui de Nova Iguaçu, da Rádio Tropical, que ela generosamente compartilhou, ajudou a divulgar esse nosso encontro de hoje. E ela... Deixa eu ir botando o nosso convidado aqui para dentro. A Mary Monteiro falou, não, porque será entrevistado o Moduan Matos, um monstro da cultura da nossa Baixada Fluminense, do nosso estado, do nosso país. E aí eu falei, realmente era a informação que faltava para o dia ficar perfeito, né? Porque que Moduan é um dos melhores nomes para a gente celebrar junto o Dia Nacional da Poesia, ninguém tem dúvida. Agora, também faz sentido o Moduan, o monstro da nossa cultura, bater esse papo com a gente no dia do Halloween, né? No dia das bruxas. Então, Moduan, eu acho que eu já convidei você, não, para entrar aqui na sala. Pô, cliquei aqui de novo, vê se agora vai, meu querido. Ué, tá dando alguma mensagem de erro aqui. Eu tô tentando botar aqui. Orlando, boa tarde.
eu já enviei o convite para entrar. Não está conseguindo entrar, não, Moduan? Vê com a Sil aí se ela consegue te ajudar aí. Já fiz o convite. Gente, coisa ao vivo tem essas imperfeições, né? Mas já já Modon vai estar aqui com a gente. Ele já está aqui, mas está tentando entrar e tá com problemas aí. Acho que ele saiu agora, vai tentar entrar de novo. Então, o que acontece? Pegando, né, o Dia Nacional da Poesia e pegando também por esse lado de brincadeira do Dia das Bruxas, a gente tem aqui, então, como convidado hoje, esse nosso amigo, esse monstro da poesia, da cultura da Baixada Fluminense, que é Edgar Vieira Matos, nosso querido Moduan, Moduca, como vocês quiserem. Gente, tá complicado aqui hoje. Ai, ai. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Opa! Agora foi! Meu amigo Duan Matos, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde, boa noite. Estamos aí, deu uns probleminhas aqui. Parece que a internet está muito fraca, né? Mas a Sil e a Marília conseguiram resolver. É um prazer estar Você com me, você, Hugo. você me vê e me ouve bem, Moduan? Porque eu te vejo e te ouço perfeitamente. Tá. A tua voz está um pouco assim, baixa, né? Mas dá para ouvir, sim. Eu vou tirar o fone e aí você me diz se melhora ou piora, tá bom? Tá bom. Quando estava sem a minha imagem, estava mais alto. Aí quando apareceu a minha imagem, aí a voz baixou um pouco. Vamos Sim. lá. Agora você me ouve melhor ou pior, Moduan? Tá um pouquinho melhor, mas dá para ouvir bem. Tá bom. E os demais convidados aí que estão participando conseguem ouvir a gente bem? Sandrinha, que está prestigiando aqui, meu amor. Tá ouvindo bem sem o fone, Sandra? Aqui. Tá tudo bem aí? Zurk, Solange? Tá. Então estão ouvindo bem, a imagem tá boa, então vamos dar início. Gente, é uma grande alegria estar aqui com o Moduan. E aí, por três motivos, né? Assim, poderia elencar um monte, mas eu queria Qual? começar esse bate-papo elencando aqui três motivos. O primeiro é que eu não nasci em Nova Iguaçu, eu vim morar em Nova Iguaçu em 2002 e passei a frequentar Nova Iguaçu em 96, quando eu comecei a namorar a Sandra. E naquela época eu já escrevia poemas, né? Então a Sandra comentou comigo que Nova Iguaçu era uma cidade poética, né? Que Nova Iguaçu tinha poemas nas portas das lojas, escritos. E anos mais tarde eu vim conhecer o autor de boa parte desses poemas, que é o nosso querido Moduan. Em segundo, pelo talento inegável do Moduan. A gente vai falar um pouco sobre isso durante a conversa, mas o Moduan ele me chama muito a atenção na arte dele, e não só a minha, não é à toa que é uma pessoa que tem documentários sobre a trajetória dele, tem livros acadêmicos que estudam a obra dele, até li o do professor Frazão, antes do nosso bate-papo. Enfim, e o Moduan ele mergulha nas diversas formas de linguagem poética.
Então, poema instalações, ele tem um livro só sobre isso. Haikai tem um livro só sobre isso. Trava-línguas e contos minimalistas. São 2 livros em um, né? Tem um livro de aforismos. Então, o livro Palavra, que são poemas visuais. Então, Modoan, ele tem, né? Quando eu conheci Modoan em 2012, ele levava, todo Encontros Poetas Afins, ele levava os trava-línguas e tal, e uma parte do resultado disso a gente viu depois no livro, né? Então, assim, eu sou um fã, né, do talento dele como poeta. Sou um fã meio relapso, que você tem quantos livros publicados, Modoan? Ao todo são 26. 26, pois é, dos 26, por enquanto, eu só tenho 5. Então, eu sou um fã meio relapso. Eu tenho o primeiro que eu comprei, que foi o Signos, Poema Instalações. Esses eu fiquei na dúvida qual que é o primeiro, porque os 2 são de 2011. O Palavra e o de Haikai, o Quintas Tropicais. Qual que veio primeiro? Eles foram lançados juntos. Foram 3 livros de uma vez só. Foi o Quintais Tropicais, de Haikai, o Palavra, que é poesia visual concreta, e teve um outro que é um poema coletivo a 268 mãos, que é o Poema Caótico. Aí lancei os 3 juntos. Sim, sim. E eu tenho, aí já da época que eu já frequentava o Poetas e Afins, eu tenho, na verdade, 2 em 1, que é esse que eu estava falando, que tem os contos minimalistas e os poemas trava-linguistas, e tenho esse um pouco mais recente, 2009, que eu achei o título fantástico, né, que é Password ou Password, né, que é a senha para esse mundo, né, dos poemas aforismos. Achei fantástico. O próprio título já é um trabalho poético. E eu falei dessa questão do Modoan histórico, a pessoa que eu já ouvia falar mesmo antes de conhecer, o talento individual, e o terceiro motivo, né, que o Modoan também é uma figura admirável por todos que participam da cultura na Baixada Fluminense, é o poder que ele tem de articular, né, promover encontros. E no último Poetas e Afins, Modoan, o César Rai falou uma coisa muito bacana, né? Que você, sendo essa pessoa que já caminha há tanto tempo, mas a sua presença nunca ela é uma presença pesada para ninguém, né? Ela é uma presença, pelo contrário, acolhedora, uma presença que integra. A gente fica te conhecendo, a gente fica conhecendo outros poetas também, através de você e da Sil. Então, assim, essa introdução já está muito grande, é a maior introdução que eu fiz em todos, mas é só para dizer assim que é um prazer imenso te receber aqui nesse nosso bate-papo, viu? Tá. Tá bacana, continua. Então, aí, Modoan, a gente vai começar agora. Eu trago sempre uns trechinhos. Você, como tem poemas muito curtos, tem aforismo e tal, eu trago sempre uns trechinhos e eu formulo as perguntas a partir desses trechos que eu trago, no caso da tua arte. E para começar, a partir de tudo isso que eu falei, a gente vê que você é uma pessoa que sempre se colocou em movimento, né? Você é uma pessoa que sempre viveu essa trajetória cultural. E aí, para a gente começar, eu quero trazer 2 trechinhos. Um é do livro de aforismos, que diz: toda busca está no movimento, só se morre na pequenez. E o outro trecho é do livro do professor Hidemburgo Frazão, que ele cita, eu achei genial isso, você fez um experimento com alunos mostrando, né, como funcionava a questão da gização, e quando você fez esse experimento,
o professor Edimburgo narra que você escreveu o seguinte: nada impede a baixada, nem as lombadas. E a gente, para mim, isso é uma metáfora, né, da sua própria vida, porque para mim a trajetória poética da Baixada se confunde muito com a tua própria. Então, para a gente dar o pontapé inicial, fala para a gente como foi o início desse movimento todo, como foi o início da tua caminhada poética, como você se descobriu poeta, como o Edgar vira Moduan. Conta um pouquinho para a gente do início dessa trajetória. Mais uma vez, vou agradecer, né, pelo convite. Muito obrigado, Boa. Muito obrigado por estar com vocês hoje, né? A necessidade de fazer alguma coisa ou procurar um lugar, né, no espaço, no mundo, é uma coisa que cabe a qualquer ser humano, né? Um humano, de uma forma ou de outra, ele tem que saber como se dar ao mundo. Eu acho que não é à toa que a gente vem para cá, né? A gente deve ter uma missão, alguma coisa assim, de repente tentar ter uma vereda, né? Um caminho, uma senda, não sei bem o que é, mas que a gente consiga estar nele. Como se a gente cavasse o nosso próprio nicho, né? Então, eu acho que foi essa necessidade. Eu sempre gostei de leitura, talvez por isso. Comecei lendo gibis, né? Gostava de ler gibis. Não tinha muito dinheiro para comprar, aí, ao invés de comprar sempre, a gente trocava, né? Na feira. Eu fazia isso na feira de Areia Branca, quando Belfor Roxo ainda pertencia a Nova Iguaçu, ainda tinha lá a Maria Fumaça, o trem, e ali eu trocava gibis, né, com os outros. Era um grupo de trocadores de gibi ali na feira de Areia Branca. E essa leitura é uma coisa que fascina, né? São histórias, né? E cada vez que a gente cai numa ficção, parece que a gente se transforma para melhor. E, ao mesmo tempo, a gente vai crescendo, vem a adolescência, né? Aí a gente se depara com o lado mais lírico da coisa, né? Como uma namorada, um beijo na boca, né? Isso parece que muda a nossa vida. E esse lado romântico foi despertado meio que assim, na parte da poesia romântica, e entre livros lá que eu gostava de ler, Neymar de Barros, Lobisang Rampa, Khalil Gibran, aqueles livros que todo mundo na época lia também, né? E depois, por último, eu fiquei fascinado pela história que o Carlos Castaneda escrevia sobre um índio mexicano que vivia no meio do mato, e ele fazia várias experiências diferentes, né? E era chamado de brujo, né? E eu ficava fascinado com as experiências e o contar dele. Tanto é que eu adotei pseudônimo a partir disso. Tempos atrás, eu vivia dentro de uma ditadura militar e a militância nossa era uma coisa muito difícil, né? Como meu nome é Edgar Vieira Matos, aí eu falei, não, eu não vou usar o meu nome, porque isso pode levar a família, né? A pessoas procurarem membros da família e tal, querer saber, então eu prefiro usar um pseudônimo. Aí eu peguei lá o nome de Dom Juan Matos, né, que é o índio, que vive lá no meio da floresta, fazendo N experiência, e inverti o Dom, ficou MOD, do Juan eu tirei o J fora, emendei e ficou Moduan Matos. E dali eu comecei a escrever pela necessidade de participação, porque a poesia de início, ela não era uma poesia de salão, né? Nem uma poesia academicista, ela era uma poesia para a rua. O meu negócio sempre foi rua. Estar na rua, fazer movimentos, encontrar outras pessoas e participar, né? E, inclusive, Bowman, eu vim a saber
no ano passado, 2020, o Antônio Menezes de Lacerda, que ele era da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu, o arquivo da Cúria Diocesana fica sob responsabilidade dele, né? Ele falou, Baudouin, você é fichado em 3 lugares. Eu fiz o levantamento aqui da igreja dentro, e aí eu vi que seu nome foi fichado 3 vezes, Senimar, do ICOD e mais um outro. Eu até coloquei isso no livro, né? Eu falei, que isso, cara, é verdade? E, Baudouin, no documentário da Janaína, que é belíssimo também, né? O documentário Muduca, você mostra, inclusive, um dos documentos, né? Que tem a... Eu tenho cópias guardadas. Ele me deu algumas cópias com um documento da igreja falando que eu recebi as cópias, né? Aí assinei e tal, eles me deram as cópias, estão lá. E o mais engraçado de tudo é que eu escrevi o pseudônimo para poder evitar que a família fosse enquadrada, né? O sobrenome da família, mas não adiantou nada. Quando a gente vê a cópia lá do Senimar, do ICOD e outros, eu posso até pegar daqui a pouco, aí está lá o nome Edgar Vieira Matos, que é o meu nome, está lá Baudouin Matos e está lá Poeta Baixadense, porque eu já tinha um livro, em 82, escrito Poesia Baixadense. Então não adiantou. Ou seja, tentava usar o pseudônimo para blindar a família e não adiantou porque eles sabiam o nome e o pseudônimo. Pegando o gancho dessa questão que você falou do pseudônimo, e você falou também para a gente, sempre foi uma pessoa muito de rua, eu queria que você falasse para a gente um pouco da gização, né, de como nasce essa questão de escrever os poemas das Portas da Lógica. Eu queria saber de você, que quando você começa a gização, ainda é na ditadura, né, embora seja já uma parte final. Em algum momento, houve alguma... Tudo bem, você era fichado, mas chegou a ter alguma atitude de repressão, de tipo, você está pintando e alguém te abordar, dizer que não poderia fazer aquilo? Chegou a acontecer isso em algum momento ou não? Chegou, mas assim, aconteceram coisas boas e ruins, né? Primeiro, uma vez eu estava fazendo lá na Cinelândia, no Rio, lá na rua da Alfândega, aí um segurança, um ou dois, né, de uma rua com a outra se uniram para poder me abordar. E eu fui proibido de fazer. Ali na Cinelândia, Ouvidor, por ali, eu não lembro bem, Campo de Santana, mais ou menos ali. E ele me proibiu. Sendo que a gização, eu sempre falava para as pessoas que era uma coisa meio pacífica. Por que pacífica? Porque eu andava com giz na bolsa, mas eu andava com um bastão de desodorante cheio d'água. Então, na medida em que alguém falasse que não podia fazer naquela porta, ou então pedia para pagar, como o segurança fez comigo lá, eu pegava o bastão, dava uma sprayzada de água num pano, numa flanela, e o pano bem molhado apagava completamente o poema da porta. Então, eu tinha como me sair disso, né? Mas houve casos bons também de pessoas que falavam assim, poxa, passa lá na minha loja e bota um poema lá. Teve esse lado que também, interessante, né? Enfim. Sim, e a ideia de colocar o poema na porta é que a maioria das pessoas que escrevem, ela pega os poemas, mostra assim para as pessoas mais próximas, né? E assim, vê como é que tá, o que você acha disso, porque nem todo mundo tinha condições, e agora também poucos, né, de repente publicar. Na época não existia muitos veículos de comunicação propensos a publicar poemas, né, principalmente de jovens sonhadores e tal, né. Então, eu falei, pô, esse poema não pode ficar engavetado e eu tenho que mostrar para as pessoas que
não é só pegar, fazer um poema, mostrar para meia dúzia e depois engavetar. Aí a ideia foi, falei, vou partir para as lojas, das portas das lojas, porque tinha, em Nova Iguaçu, tinha 2 caras que escreviam nas portas e no muro, em qualquer lugar. Um era um cara chamado Demian esteve aqui, em todo qualquer lugar que ele assinava, Demian esteve aqui. Não era só isso que ele escrevia. E o outro, que eu nunca conheci nem quem era um nem o outro era Sorria, Papa Ovo. Sorria, Papa Ovo. Ele fazia isso também. Eu não sei quem era o Papa Ovo, nem quem era o Demian, mas a ideia, assim, deles colocarem coisas, eles faziam às vezes com tinta, né? Aí eu falei, não, eu vou usar o giz, porque o giz molhado, você molha o giz e desenvolve com facilidade uma escrita nessas ranhuras das lojas, né? Que a tinta é fosca, né? E ajuda a você colocar o poema de uma maneira que fique bem clara, né? Aí foi o que eu comecei a fazer. Foi assim. E aí outras pessoas se juntaram a você nessa gização, outros poetas? Sim. Na época, o jornal Globo tinha um caderno Baixada. Esse caderno ainda existe dentro do Extra, né? Mas, assim, ele tinha um caderno em formato tabloide que circulava dentro do jornal Globo em relação à Baixada Fluminense. E como era uma coisa meio sensação, escrever nas portas e o comércio, de repente, pela manhã, as pessoas passarem para o trabalho e veem um monte de poemas escritos nas lojas, começou a ser uma sensação urbana, né? E aí os repórteres daqui da Baixada me convidaram para ser fotografado e para eles fotografarem também eu escrevendo nas portas. Com isso, os poetas mais próximos foram se chegando mais ainda. Aí a gente formou um grupo chamado Caco de Vidro, que fazia gizações, assim, feriados, madrugada, domingos, né? Que eram os dias com pouco movimento e que as lojas estavam fechadas. Chegou a ter, assim, eu contei uma época, 16 pessoas fazendo parte do movimento. Poetas. Que bacana, Moduan. Você estava contando aí a história da gização, a Sandrinha, né, que é com quem eu sou casado, estava falando aí que ela achava o máximo e tal, ela sempre via, tanto é verdade que ela achava o máximo, que quando eu comecei a namorar com ela e ela sabia que eu era poeta, foi uma das primeiras coisas, né, que ela comentou comigo. Eu vou pegar essa ponte aí, que você começou a falar do Caco de Vidro, e passar para mais alguns trechinhos para a gente dar continuidade à conversa. O poema não existe só. Vive de embriaguez, de frases desordenadas, de palavras emboladas e zigue-zagueadas, num poema que o outro poeta não fez. Esse também está no livro de aforismos, né? E o poema Instalações também você traz várias referências de pessoas que cruzaram, né, o caminho poético com o teu. Eu escolhi aqui uma pessoa que também, na primeira vez que eu fui no Poetas e Afins, ela estava lá, que também é a nossa musa inspiradora até de samba enredo, que é a Lírian Tabosa, né? Dos vários poemas instalação, eu trouxe aqui Líria Tabosa, tá rosa, vermelha que goza, tão pé tá lá no quarto, entre umas e outras, cinzas, garrafas e canetas, pequena amostra poética. É maravilhoso. Eu gosto muito desse signos, poemas, instalações. Esse da Líria, em particular, eu acho fantástico. E aí, trazendo esses dois poemas, e principalmente aquele anterior, em que eu acho muito legal essa imagem que você usa, né, que um poeta escreve os versos não escritos pelo outro,
e você já começou a falar com a gente do Caco de Vidro, eu queria que você continuasse um pouco nessa trajetória, falando desses movimentos, dos grandes parceiros poéticos. Mais na frente vem também o Desmaio Público, que você também teve. Sim. Uma participação bastante ativa, né, com César Rai, com eu de Pestana. Fala um pouquinho aí a partir do Caco de Vidro, e esses encontros poéticos, esses parceiros poéticos aí do caminho. A princípio, esse de viver da embriaguez, né, porque eu acho que o poeta e o escritor, de uma forma ou de outra, ele está sempre embriagado por ideias, né? E, ao mesmo tempo, quando você lê um poeta, surgem insights, né, na gente. Às vezes, uma palavra colocada de uma certa forma dentro de um poema de uma pessoa faz com que você crie um poema em relação àquilo. E, às vezes, um poeta que escreveu, ele coloca uma interpretação. E, às vezes, na hora de um outro poeta, uma outra pessoa ler, ele pega e faz uma outra interpretação. E isso sempre vai ser assim. Essa rotatividade vai sempre existir dentro da leitura e da poesia e da criação, né? É sempre assim. Quanto aos poemas instalações, eu, pela minha leitura, eu sempre costumei ler muito, né? Eu via que as pessoas tinham mania de colocar, fazer um poema e fazer homenagem a fulano. Para Carlos Drummond, para Manuel Bandeira, para Vinícius de Moraes. Assim, o tempo todo, né? Para Manuel de Barros, para Adélia Prado, e por aí ia. Aí eu falei, poxa, por que as pessoas ficam homenageando, às vezes, até os mortos, né? Que não vão ler aquilo. Pode entrar, de repente, num estudo, né, acadêmico, mas não vão ler. Então, vendo que, às vezes, alguns escritores e poetas, eles usavam o nome como poesia, o nome da pessoa. Por exemplo, Alexandre Bowman. Desde o momento que Alexandre Bowman é poeta com um livro publicado, ele também é poesia, entendeu? Então, se o Alexandre Bowman é um poeta, ele pode entrar numa poesia. Eu estou falando ele como pode ser a Sil, como pode ser Lilian Tabosa, como pode ser Ivone Landim, qualquer pessoa, né? E quando você encontra a arte da pessoa, por exemplo, a tua arte é escrever. Essa arte, ela está totalmente dentro de você e, ao mesmo tempo, ela foi costurada ou alinhavada a você. Isso para o resto da vida. Não tem como você se distanciar dela e ela de você. Então, a ideia é sempre essa. Aí, por isso que eu via alguma coisa acontecendo com nomes, né? Principalmente nomes famosos. Pessoas escrevendo sobre uma coisa, digamos, aí de repente jogava um Hélio Oiticica lá dentro, ou então um Chico Buarque, pessoas muito criativas, né? Aí ia jogando e falava, caramba, isso é uma instalação poética que a pessoa está fazendo. Aí eu falei, não, isso, tendo uma instalação, então tem que ter um poema instalação. Se você pegar o poema instalação, está sempre instalado para alguém. E para a arte daquela pessoa. A própria Heloísa Buarque de Holanda, tempos atrás, ela falou, Monoar, o que é poema instalação? Fiquei curiosa para saber. Aí a gente fez um texto e mandou para ela, né? Porque ela ficou mesmo, que não sabia o que era poema, que forma era essa. Alexandre, eu criei um blog, foi até, na época, quem criou para mim foi a Camila Sena, que eu pedi a ela, né, para criar o blog. Aí, o blog está lá na página até hoje. Todo mês ele é alimentado com 15 poemas instalações. Todo mês ele é alimentado, né? Eu sei que dentro desse blog ele já tem para mais de 30 mil acessos, né? Olha, e a maioria desses acessos vem de fora. Vem de tudo quanto é lugar do mundo. Até Polinésia vem. Estados Unidos tem um monte. Europa. Ele é muito acessado, muito mais acessado
pelo mundo do que pelo próprio Brasil, né? Às vezes, quando tem um estudo, aí pessoas fazem isso. Tá aí a Sil que não me deixa mentir, porque geralmente quem abre e vê a estatística dele é a Sil, né? Porque eu não sei mexer muito em computador, eu não consigo gravar as coisas, né? E ela está lá, todo mês ela abre lá e ela vê a estatística para mim. Mas já tem mais de 30 mil acessos. É assim, às vezes chega a 500 acessos num mês. Incrível isso, né? E eu continuo fazendo, isso me empolga de tal maneira que eu continuo fazendo. Inclusive, eu até botei isso hoje antes do nosso bate-papo. Eu lembro o dia que eu tenho o hábito de jogar o meu nome, às vezes no Google, porque às vezes tem pessoas, a gente perde um pouco o controle, né? Tem pessoas que compartilham poema nossos e a gente nem sabe. Então, às vezes eu jogo e tal para ver, e já tive surpresas muito bacanas. E uma das surpresas que eu tive uma vez foi quando eu encontrei no seu blog um poema instalação sobre o Parque Calçados, né, sobre mim e tal. Que, pô, aquilo ali foi uma alegria. Você fez, acho que eu fiz o lançamento em 2012 no Poetas e Afins, em julho. Eu acho que você fez logo depois, lá em setembro, outubro, alguns meses depois. Geralmente, pode falar, depois que eu leio o livro, desculpa, geralmente depois que eu leio o livro, eu já faço o poema instalação. Aqui mesmo, durante a pandemia, eu fiz um monte, porque eu li vários livros. Toda vez que eu vejo um livro de poeta que eu não tenho, eu pego e leio. Tem uns que são ruins, mas a maioria são muito bons, né? Tem poema que é muito pela vaidade da pessoa que escreveu, né? Aí, às vezes, escreve um livro, mostra para a família, faz uma homenagem aos colegas e depois para com o exercício de criar, né? É uma pena que, às vezes, as pessoas se perdem. E, às vezes, mesmo assim, eu acho que pelo esforço, pela forma com que foi feito, cabe fazer uma homenagem à pessoa. Mas não é só os poetas, não. Qualquer pessoa que anda pelas artes, em geral, eu acho que cabe um poema instalação. Sim. Tanto arte plástica como... Fala. Até o poema instalação que você menciona, o César Rai, no mesmo poema está o Chico César e tem mais um. É o Chico César, César Rai, agora eu esqueci quem é a terceira pessoa. Estão os três no mesmo. É Raimundo. Eu não lembro agora, porque. Mas esse está no livro. Enfim. Aí, falando então já que eu trouxe o Fernando, tá mandando um abraço para a gente aqui, Fernando Mendes Júnior. E falando falando de César Rai, falando dessa turma aí, você falou do Caco de Vidro. Vamos retomar um pouquinho e faz uma caminhada do Caco de Vidro até chegar ali na época mais ou menos do desmaio público. Faz essa caminhada um pouquinho com a gente. Tempos atrás, mais ou menos em 88, 89, nós tínhamos em Nova Iguaçu uma casa de cultura que ficava na descida do viaduto ali principal, perto da praça de skate. Descendo o viaduto, tem a praça de skate, um posto de gasolina e a casa do lado da nossa casa de cultura. Ali a gente tinha reuniões semanais sobre todas as artes, né? Uma delas era a poesia ou a literatura. Então, eu fui chamado para coordenar a parte de literatura. Inclusive, quem me passou o cargo foi até a Maria Luísa Rodrigues. Nas nossas reuniões, eu achei que não deveria ficar sendo o tempo todo ali interna, entendeu? Assim, só reuniões. A gente tinha que ter um movimento. Como eu já era conhecido pela gização, eu propus ao grupo para ir para a rua. Mas, a princípio,
o que me levou mesmo para o grupo foi uma ideia entre eu, o Dejaí Esteves, que era meu parceiro no primeiro livro e no segundo também, e mais o Heitor Nequinho, que era música. A gente estava assim, meio no ócio, né? Oscilando muito, e aí vamos criar um grupo para fazer apresentações também como grupo. Aí, até porque eu já tinha tido um grupo antes, chamado Os Infames, que era eu e o Laís Amaral Júnior. Então, maravilhoso, Os Infames é bom demais. Muito bom o nome. Os Infames, né? É bacana mesmo. Aí o Caco de Vidro era assim, era uma coisa contundente, né? A gente queria ser contundente, e uma coisa que é frágil também ao mesmo tempo, né? E Caco de Vidro é uma coisa que ocorre na vida de todo mundo, né? Sempre tem alguma coisa fere, contunde, ou então uma louça se quebra e o caco de vidro ele é eterno na nossa vida. A gente deu o nome de caco de vidro até porque a gente estava num bar e num momento qualquer lá alguém quebrou uma garrafa, um copo, e esse é o nome, caco de vidro. O Dejaí aceitou, eu falei, beleza. Aí foi eu, Heitor Nequinho e Dejaí Esteves. Heitor músico, né, mas também compositor. E por último, depois ficou eu, Dejaí Esteves e o Marco Ribeiro Campos, que é o Colinha. E dali, quando tinha as reuniões lá na Casa de Cultura, aí houve uma aglomeração maior de poetas e o grupo cresceu e a gente começou a gização. Porque eu já fazia gização sozinho antes. Às vezes até o Dejaí fazia também. Mas aí eu comecei a fazer com ele, o grupo cresceu, e nisso, quando terminava a gização, se fosse de noite, alguma coisa assim, a gente acabava e ia lá para o bar do Daniel, né? Aí foi crescendo cada vez mais. Daniel Guerra, assim, né? Do Reino. O Daniel Guerra, ele mesmo. Aí, uma outra coisa. Chegou uma época que eu achei necessário criar um encontro. Aí foi um encontro com a poesia em Nova Iguaçu. Nasceu em junho de 1991. Era assim, a gente fazia um encontro estilo sarau, né? Um dentro da Casa de Cultura e outro itinerante, passando por vários locais, né? Mesquita, Nilópolis, praças, clubes, bares, né? Um monte de lugares. Era um dentro e outro fora. O encontro. Nós tivemos vários encontros. Aí foi quando se deu o encontro com o desmaio público, que era de César Rai e eu de Pestana, né? Segundo o César, a ideia do desmaio nascer como fanzine foi fazer o encontro e também encontrar o tal do Moduan, né? Aí eu lembro que ele me deu o número 0 do fanzine e dali para diante nós nunca mais nos separamos, né? Hoje parece que são 92 números, ou 88, não lembro direito, do desmaio. E o César às vezes ficava meio puto comigo porque, desculpe a palavra, porque eu consegui, à vontade, eu consegui colecionar o desmaio um a um. Aí tinha desmaio que ele nem tinha, ele falava, pô, você tem tudo. Eu falei, é uma forma de demonstrar, né? O amor e a preservação e a necessidade desse veículo entre nós. E eu sei que dali cresceu muito mais. E teve uma hora que os encontros com a poesia, eles pararam porque já tinha desmaio, o desmaio era suficiente, né? O desmaio era muito mais dinâmico do que o encontro. O encontro acontecia uma vez por mês. O desmaio, às vezes o fanzine saía toda semana. E depois do desmaio pronto, começou a ter o projeto Desmaio, que era uma espécie de sarau. Aí, falei, uma coisa só é o suficiente para a gente. Até porque não tinha rivalidade, a gente não estava brigando por espaço, né? O espaço da poesia sempre foi único. É isso, Sim. Aí nasceu o Desmaio em dezembro de 91, do mesmo ano. Enquanto a poesia era de junho de 91, o Desmaio nasceu em 6 de dezembro de 91. E o Desmaio continua até hoje. Aí. E aí, Moduan, você estava falando agora do Desmaio, né? Falou do César Rai, e trouxe também o Eu de Pestana.
né? E um aforismo também que eu acho lindo que você traz é um que diz: a saudade dá volta nos intervalos. E aí eu queria pegar esse aforismo e juntar com, também do livro Signos, o poema onde você diz: tesouro, Eude Pestana, sonha fórmula pura, alquimia, o brinquedeiro vadia, em cada caixa vazia, recicla em carta, cola, pinta, vai transformando tudo em poesia. E aí, meu amigo, e assim, no meio dessa caminhada tão grande, tantos conhecimentos e tanta gente boa chegando, mas também tanta gente que já partiu, né? Ou porque se afastou, porque não encontrou mais, ou porque partiu mesmo, né, para outro plano, enfim. Como é que fica a saudade no coração do poeta? A saudade é imensa, né? Porque cada um que chega parece que pega um pedacinho da gente e começa a fazer parte. A gente passa a ser parte da pessoa e a pessoa parte da gente ao mesmo tempo, né? A experiência de ter o Eude Pestana, ele também é chamado de Vavá. Sim. Como brinquedeiro, todo mundo chamava ele de Vavá. Vavá ou brinquedeiro, né? Ele foi uma pessoa que, pelo jeito dele ser, pela forma dele se observar e perceber o mundo, ele assim, passava muita coisa boa para a gente, né? Pela simplicidade dele, pela forma de ser. Ele era um amigo o tempo todo. E ele passava as coisas da maneira mais simples possível. Ele não tinha coisas difíceis, né? Tudo que era difícil ele transformava em uma coisa fácil de lidar. E ele tentava mostrar, da forma com que ele era, na simplicidade dele, que qualquer pessoa é capaz de fazer aquilo que entende como necessário, né? Desde o momento que você tem a curiosidade de fazer uma coisa, se aquilo lhe agrada, você é capaz de fazer. Não interessa onde você esteja, é capaz de fazer. E ele, talvez ele tenha passado muita coisa até para o César, porque eu lembro do César falar, mais que uma vez, de ver o Eude Pestana escrever alguma coisa, né? E de repente amassar e jogar na cestinha de lixo na próxima mesa. E o César fala assim, ele ia lá, pegava e guardava e depois mostrava. Claro que às vezes a ideia que a pessoa passou pela primeira vez, ela passa por um amadurecimento, né? Então, sim, às vezes, o próprio Eude pegava e, caramba, eu escrevi isso, já lembro da ideia. Na hora de lembrar da ideia, às vezes ele mudava uma palavra, ou duas, ou três, ou uma frase, e se tornava um poema. E com isso, o César, quando conheceu o Eude, parece que ele tinha 17 anos. Dali para lá, o César se transformou, né? O César passou a ser um cara muito mais... passou a absorver mais cultura, a consumir isso e a fazer coisas diretamente ligadas. O César, hoje, ele é um dos maiores provocadores ou disseminadores de cultura no Brasil. Se ele não pode estar ao vivo com alguém fazendo isso, ele faz via internet, virtual, né? Mas ele continua fazendo. Se você acompanhar a trajetória dele, ou qualquer outra pessoa que acompanha, vai ver que eu não estou mentindo. Ele é de um dinamismo incrível, né? Ele é altamente dinâmico. E o Vavá era uma pessoa simples e também dinâmico, que ele podia estar conversando comigo aqui, como podia estar no Rio, conversando com Luiz Melodia, da mesma forma. Não mudava. Isso que era um lado bom do Vavá, né? A simplicidade dele. Esse fazer poético, esse caminhar poético, ele passa exatamente por isso, né, Modoan? Esse
processo eterno de lapidação, de reconstrução. Até se falando isso agora, tem um haikai seu que eu achei fantástico também, que você diz assim: come envelope, espera algo no meio, viver é recheio. E no Aforismos, você traz também viver lapidando até a lápide. E a gente vê muito isso, né? Que o fazer poético é isso, a gente lapidando os nossos escritos e também nos lapidando como pessoas que fazem arte também, fazem outras coisas também além de fazer arte. E para mim, meu amigo, é um prazer muito grande participar. Por exemplo, eu te conheci, né, quando eu fiz o lançamento do meu livro no Poetas e Afins, aí com alguns períodos podendo participar mais, outros menos, mas desde então eu sempre venho participando do Poetas e Afins. Vamos falar um pouquinho, então, que o Poetas e Afins fez agora 10 anos, né? A gente teve o livro comemorativo. Fala um pouquinho desse nascimento do Poetas e Afins e de como está sendo reinventar o Poetas e Afins, fazendo esse Poetas e Afins virtual na época de pandemia. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. O Poetas e Afins, ele nasceu, eu acho que foi em 2011, porque era um momento que, apesar de ter muitos poetas em Nova Iguaçu e Baixada Fluminense, o Poetas e Afins, ele, quer dizer, não tinha um movimento estilo grupo, né? E não tinha, assim, alguma coisa acontecendo mensalmente. Parece que tinha, na época, o Donana, com o pó de poesia. Eu não lembro muito bem, né, porque eu também frequentei lá, mas eu acho que Nova Iguaçu não tinha nada acontecendo em relação a um sarau, alguma coisa noturna acontecendo em lugar nenhum. Aí, obrigado. A Silvia Regina, atriz, né? Ela, enquanto secretária de Cultura interino, falou: poxa, Godoy, eu não estou vendo muita coisa da literatura ultimamente. Vamos tentar criar alguma coisa? Eu falei: vamos, eu não tenho nada contra, eu só não gosto de tomar a frente às vezes, porque as pessoas podem pensar que a gente quer dominar aquilo. Então, eu não gosto muito de tomar a frente. Mas ela pediu, eu falei: então vamos que vamos. Aí nós criamos, a princípio, o Poetas e Afins, né? Porque era uma reunião para poetas, escritores e, ao mesmo tempo, todas as afinidades, né? Quais, no caso, ligado ao teatro, à dança, às artes plásticas, à música e outras coisas que viessem também, né? Como exposição, artesanato, o que viesse a gente topava, desde que a atividade principal fosse a rodada de poetas presentes, né? Cada um mostrando seu trabalho para o outro. Então, foi assim que aconteceu. Nós nos reunimos, na época era no Complexo Cultural, a Casa de Cultura, né? De hoje, que está lá ainda, e nós fizemos o primeiro encontro, e ali chegou a ser... passamos a ter um encontro mensal, toda a última quinta do mês, como continua até hoje, né? No período de março até novembro, porque dezembro não dá, janeiro é um mês de férias, né? E fevereiro geralmente carnaval. Aí a gente começou a fazer, né? Tá um ruído, senhor. Tá. Continua. Aí a gente começou a fazer e quando chegou esse ano, né, no início do ano, a gente conseguiu o projeto. Eu como, no caso,
estou coordenador da Biblioteca Municipal, eu não participei disso, mas o Carlos Mendes, né, mais a Sil, eles colocaram um projeto via Lei Aldir Blanc, que esse projeto foi aprovado e eles fizeram 1000 livros, né, com a trajetória toda do Poetas e Afins até o ano passado, se eu não me engano, ou até o início desse ano. O poeta continua, né, de forma virtual, por causa da pandemia, não paramos hora nenhuma, dia nenhum. E eu te digo com sinceridade, você mesmo é prova disso, né? Que eu acho que a gente amplia cada vez mais os nossos horizontes. Já tem pessoas da Argentina, César de Pernambuco, Sandro, de Jaguariúna, São Paulo, pessoal do Paraná, Niterói, Mato Grosso do Sul, são vários locais, Rio de Janeiro tem muitos, né? São vários locais onde poetas participam hoje do Poetas e Afins virtual. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente continua ampliando os horizontes cada vez mais e está sendo gratificante isso. Eu não sei se eu consegui responder, mas é isso. Depois pergunta outra coisa. Moduan, é uma pena, né, que o tempo passa muito rápido. A proposta é um encontro mais ou menos de 1 hora. A gente está chegando ao final, mas eu queria, de terminar, tem um poema trava-linguista que você diz o seguinte: Ivo lê o livro de ler do Ivo no lido, e Ivone na lida, nele vê um OVNI. Quando eu li esse poema trava-linguista, eu lembrei muito da música que o Herbert Viana fez com Gilberto Gil, que fala da novidade. A novidade veio da na praia, que o poeta queria a sereia, né, e o pescador, o poeta queria a beleza da sereia, e o pescador queria saciar sua fome, né? E assim eu vejo nesse, né, poema trabalhista que a dona Ivone vê o Ivo lendo lá um OVNI, né, enquanto ela está trabalhando e tal. Só que, na verdade, o que eu vejo, e aí, a partir da sua experiência, é que eu vejo que esses mundos, o mundo da arte e o mundo da realidade, na verdade, não são mundos inconciliáveis. Até porque a gente produz a arte a partir da realidade e a realidade, por sua vez, também é transformada, né, pela nossa atuação, até mesmo enquanto artistas e tal. E a gente vive, por outro lado, um mundo em que existem grupos que negam a ciência, negam a expressão artística, que a expressão artística só pode se for dentro de determinadas visões de mundo, determinados valores. Aí eu queria, para a gente ir fechando, eu queria saber de você, porque, como eu disse no início, a sua história é movimento, então a sua história não termina. Então a gente sabe que para o ano que vem tem novidade. Eu queria saber quais são os próximos passos, né, desse movimento que continua, e se é que já pode abrir aqui, acho que sim, né, em relação a 2022, que você contasse essas novidades em primeira mão para a gente, e também como você vê isso, como você, que é uma pessoa, até o livro do professor Frazão fala muito isso, de como a sua arte fala a partir de um determinado lugar, como a sua arte expressa essa realidade. Como é que você vê isso? São mundos inconciliáveis ou a realidade e a cultura estão plenamente entranhadas, imbricadas uma na outra? Tudo não deixa de ser um entretecimento, né? Uma coisa entretece a outra, vai costurando, né? Não tem como você dissociar, né? Uma coisa da outra.
E a gente só consegue ir adiante através da criatividade, né? E quem dá a possibilidade da criatividade para a gente é a verve do artista, né? Poxa, a gente não conseguiria criar de uma outra forma se não soubesse onde buscar essa fonte. E essa fonte vem do artista. Eu para o ano que vem, esse ano, apesar de que é um ano também atípico, né, por causa da pandemia, eu lancei mais 3 livros de uma vez só. Tendo que, claro, assim, não foi para nenhum tipo de aglomeração. A gente lançou em um drive-thru, né? Fizemos um drive-thru na praça, onde a pessoa podia entrar com o carro, as mesas estavam lá, eu chamei outras pessoas também, e para adquirir o livro. Claro, foi uma festa no final, porque ameaçou uma chuva, a gente foi para a cobertura do trailer bar que fica, e ficou todo mundo mais juntinho ali. Não teve jeito. Mas os 3 livros estão circulando, estão na rua. Inclusive, ontem mesmo, a gente teve aqui em casa uma pessoa técnica em TI que nos ajudou a colocar um deles lá na Amazon, né? Já está lá, que é o livro de crônica. Eu dei prioridade ao livro de crônica, porque o livro de crônica, eu acho que tem 46 crônicas sobre pessoas na Baixada Fluminense. Aí eu falei, não, esse livro, e um dia desse mesmo, o Vicentinho Freire, lá de Belfort, ligou para mim e falou, Moduan, quando foi que o Ilessi Ramos Filho, o Cizinho, morreu, que era diretor do teatro? Aí eu falei, foi na data tal. Ele falou, pois é, eu queria saber mais sobre ele. Aí eu falei, olha, eu tenho o meu livro que eu já lancei, você encontra na Feira do Livro Nova Iguaçu, na barraca tal, mas assim, eu vi a necessidade de colocar ele lá para poder as pessoas adquirirem, né? Até porque parece que lá ele está por R$10 o preço, né? O preço está acessível. E a parte virtual da coisa funciona mais do que, às vezes, o livro físico, né? Então é isso. Outro dia me perguntaram sobre Jorge Kafka, outro dia a pessoa quis saber um pouco sobre o Monarco, né? Pessoas que estiveram em Nova Iguaçu, Jovelina Pérola Negra, Baixada Fluminense, eu esqueci o nome dela agora, Alberto, que é uma escritora não, uma pedagoga que foi diretora de colégio, né? Então, eu fui informando várias coisas, e ao mesmo tempo isso está no livro, né? Sei lá, deve interessar alguém, porque é uma parte da história da Baixada que está ali. Eu não sei se eu consegui responder. Meu amigo, na verdade, você conseguiu responder, mas, assim, conversar contigo, eu acho que a gente teria mais assunto para mais 5 horas tranquilamente, né? Porque é muita história, muita vivência. O nome da pedagoga educadora é Armanda Álvaro Alberto. Eu só não lembrava o primeiro nome dela. A história dela é fascinante. Foi a maior educadora da Baixada Fluminense. Ela é famosa no Brasil inteiro. Ela que criou a escola Mate com Angu. Menos conhecida, né? Famosa. Oi? Às vezes a pessoa faz um trabalho fantástico aqui, que é reconhecido no Brasil inteiro, e aqui mesmo a memória muitas vezes se perde, né? Exatamente. E a gente resgata essas memórias, tá? De toda a nossa riqueza, né, Moduan? De cultura, de... Então, assim, eu queria finalizar, porque a gente já estourou aqui o horário, sim. Mas eu queria te agradecer muito. Queria deixar já o convite aberto, e tem muita coisa que não deu para falar. Quem sabe ano que vem a gente conseguindo continuar. Fica já o convite, quem sabe ano que vem você voltar, e quem sabe para a gente conversar sobre... Existe o projeto para o ano que vem, da semana de 22
né, a Semana de Artes e Ciências da Baixada Fluminense de 22, relembrando a Semana de Arte de 1922. Quem sabe ano que vem você volta aí para contar mais para a gente conversar mais sobre isso, que eu tenho certeza que vai ser um momento mágico da nossa cultura. Espero que você tenha gostado. O que você achou do nosso bate-papo? Já abrindo aí a palavra para finalizar e para você deixar também seus contatos, seus endereços de blog, onde seus podem ser comprados, encontrados aqui em Nova Iguaçu. A gente está até uma banca em frente a também que vende, né? Então, esses minutinhos aí finais eu deixo para você, meu amigo, e já te agradecendo. Eu que agradeço ao convite e agradeço a todos que estão ouvindo também, assistindo. É um prazer enorme estar aqui e falando sobre a gente mesmo. A ideia de falar sobre a gente, até enquanto dentro da arte, é muito importante para o desenvolvimento da nossa região inteira, né? Enquanto a Semana de 22 é uma coisa que envolve ciências, academia, cultura popular e tal, envolve tudo. É uma coisa que, claro, que é lembrado de Semana de 22, de 1922, mas a gente quer fazer uma coisa que envolva a Baixada dentro daquilo que a Baixada tem e que, às vezes, a gente não consegue perceber e nem mostrar. Então, por isso, essa homenagem, né? Estilo meio que lembrando alguma coisa do passado, mas, ao mesmo tempo, colocando a evidência da própria Baixada. Eu agradeço muito a participação, a paciência de todos e estamos aí. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito bom, né? E o importante é que estejamos juntos, né? E fazendo cada vez mais por toda a população e por toda a região, porque a gente está aqui para isso, para mostrar ao que veio, né? Principalmente o lugar onde a gente mora. Muito obrigado, tá? O prazer obrigado, foi meu. E, gente, o Almodóvar falou, ele tem o blog dele, é só jogar no Google o que você acha. Tem a página também, ele também tem página no Facebook. O Moduan tem agora o livro que está na Amazon, mas tem uma banca em frente à estação do trem. Qual é o nome da banca ali mesmo, Moduan? Você lembra? Tem um nome? Estaveiras. O Estaveiras. O Estaveiras. Ela fica em frente à estação mesmo, a plataforma. O lugar onde entra ali, onde tem a entrada. A bilheteria, né? Se você estiver na bilheteria olhar para baixo em relação ao antigo Cine Iguaçu, vai dar para ver a banca lá, o Estaveiras. É o lugar lá que um amigo das artes coloca lá o livro. Não tem só meu, não, tem de outros autores também da Baixada Fluminense. Se quiser, tem lá. E na Feira do Livro de Augusto também tem na barraca, da Caixa e do Eudes, o nome dele. Mas assim, não lembro o nome da barraca. E, de repente, comigo mesmo. É fácil também, né? Se botar um nome lá, já entra diretamente para Facebook, para o blog e para outras coisas mais. Né? Muito obrigado, Bowman. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu agradeço, não só a você, como também agradeço a Sil e a Marília, que me emprestaram você aí nesse domingo. De feriadão, né? Me emprestaram você aí por 1 hora e pouquinho. E foi um grande prazer, meu querido. Quero agradecer também todo mundo que passou por esse bate-papo, todo mundo, várias pessoas. Porque às vezes a gente conversando, eu não consigo ler todas as mensagens, peço desculpa, mas várias mensagens te saudando, falando do teu talento, da qualidade e da quantidade de poetas da nossa Baixada. Então, essa riqueza muito grande, e que você é uma pessoa que trabalha muito, não só para dar sua parcela de contribuição nessa riqueza, como também para preservar essa riqueza. Eu tenho certeza que eu posso falar em nome de todos os poetas e artistas da Baixada,
que a gente agradece muito a você, a Sil, por esse trabalho fantástico, não só o trabalho individual de vocês, mas esse trabalho de integração. Pessoal, chegamos então ao fim de mais um Papo Poético. Mês que vem estaremos com a nossa queridíssima também Ivone Landim, que vai estar conosco mês que vem, e também convidando a todos que gostam de poesia, toda última quinta-feira do mês, encontro de poetas e afins, Moduano, Sil, Carlos, eu, César Rai, Carlos Urque, Solange e um monte de gente boa para a gente trocar figurinhas sobre poesia, tá bom? Abraço grande, meu querido, abraço no teu coração aí, valeu. Vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado, tá? Valeu. Eu que agradeço. Valeu, Muduca.